Tem muita coisa, por exemplo, o Google Earth, né, ele foi diretamente inspirado por uma ideia na obra Snow Crash. Eu não conheço essa obra. É, a gente tem, por exemplo, essa ideia de você ter um tradutor universal, né, alguma coisa que traduz para qualquer idioma, ou mesmo uma rede sem fio. Esse tipo de coisa já foram descritos, por exemplo, no Guia do Mochileiro das Galáxias. A própria palavra robô, robótica, cyberespaço, gravidade zero, gigante gasoso, avatar, bomba atômica, engenharia genética, vírus de computador, tudo isso, esses termos foram usados primeiro em ficções científicas e depois foram, de fato, nomes empregados, né? O Douglas Adams também influenciou a Wikipedia, né? Que é o Guia dos Mochileiros das Galáxias. O próprio guia, né? A Wikipedia tem Exatamente, todas, é. todas as coisas. E só como pegando o gancho aí do que o William comentou aqui, que e só o pessoal que está ouvindo o podcast depois que ele saiu, enfim, você sabe que a gente tem os nossos ouvintes apoiadores que eles acompanham a gravação ao vivo e o pessoal interage com a gente aqui. O William falou dessa questão desses debates éticos e tal. É muito interessante que, com novas tecnologias e algumas descobertas científicas, você também tem novas questões sociais, éticas, morais, etc., que vêm à tona, né? Por exemplo, o uso da energia nuclear é um desses, né? E, normalmente, esse debate ele é antecipado pela ficção científica. Então, você tem, por exemplo, o Blade Runner, né, que é assim, tanto o livro quanto o filme, é uma das minhas obras favoritas. Ele tem esse debate, né, de o que te faz humano, né? Será que um androide, né, ou um replicante, enfim, ele é menos humano que você e tal? Esse debate que a gente, daqui a alguns anos, não sei se em breve, mas daqui a alguns anos a gente vai ter que começar a discutir quando você começar a chegar cada vez mais perto é, das Da inteligências Alexa. artificiais. Não, das inteligências artificiais de fato conscientes, né? Você tem, por exemplo, filmes como Her, por exemplo, que é um filme muito bom, né? Que ele tem muito esse debate dessa relação entre tecnologia e a tecnologia suprindo um vazio que a gente tem dentro da gente, né? Dessa quase epidemia de solidão que é a nossa sociedade É uma atual. necessidade fisiológica que todo ser humano tem e ele é suprido por uma coisa tecnológica. The Sims, né, gente? A gente vive outra universo paralelo para poder suprir o que a gente não pode fazer na realidade. Isso. É, e, E e, assim, é- em e o legal Black é que Mirror, Her, né, tipo, vários. só um parênteses, Uhum. Her também não é o clássico da ficção científica, né? Tipo, até muita gente deve ter pensado, poxa, é verdade, quando a gente falou que era ficção científica. Mas traz esse tipo de debate, né? Todos os filmes que a gente tem, por exemplo, em relação a, sei lá, coisas destruindo a Terra, ou mesmo, por exemplo, do impacto das mudanças climáticas, tem vários filmes assim de apocalipse climáticos. Então, esses tipos de filme, eles trazem para as pessoas, para a opinião pública, esse tipo de debate. Alguns debates são debates que a gente já precisaria estar tendo, como, por exemplo, a questão climática. A gente tem um episódio inteiro falando sobre isso, um episódio recente. Mas outros debates são debates que a gente de coisas que a gente ainda não tem, como, por exemplo, essa questão que eu falei do Blade Runner, por exemplo, ou mesmo a questão do Her, é um problema atual, só que a gente não tem uma inteligência artificial nesse nível da Her. Mas é muito interessante, que aí depois, em pouco tempo, você começa a ter algumas tecnologias. Eu não vou lembrar o nome, mas Black Mirror tem um episódio da mulher que ela perde o marido, e aí ela. Sim, do robô sexual. Isso, e aí, só que tudo aquilo começa só com um chatbot, né? Basicamente, eles pegam todas as mensagens que o marido mandava, que ela e o marido trocavam, seja mensagens de áudio ou texto, e eles meio que criam uma simulação do marido dela virtual, e ele fica mandando um áudio para ela, e ele fica mandando mensagem de texto como se fosse ele, e é extremamente real. Tem uma empresa, eu não sei se eu comentei aqui ou se eu comentei no Spin de Notícias lá do SciCast, mas tem uma empresa, eu acho que é a empresa inglesa, inclusive, que o Black Mirror também é uma série inglesa, tem uma empresa inglesa que lançou um serviço que é exatamente isso. Mas essa é a função educacional da ficção científica, né? E é por isso que, tipo, a pessoa que trabalha com isso, ela precisa ser sensível. Porque para você trazer a discussão tecnologia e sociedade, é um negócio extremamente importante, necessário e precisa ser crítico, entendeu? Porque você precisa levar de forma sensível para o seu público, que nem sempre ele teria essa sensibilidade. É por isso que você está dentro do meio acadêmico para você poder transpor, né?
Porque nem sempre a gente tem essa sensibilidade da urgência das questões. Então, essa é a função não só do divulgador científico, mas também do professor que leva um filme, um livro que envolva ficção científica para a sala de aula, para você promover, porque raramente quando é que a gente vai começar a discutir as invenções tecnológicas? Quando é que a gente vai começar a discutir os Nobels que são dados para as pessoas? Você precisa fazer essa ponte entre sociedade e mundo acadêmico, entendeu? E por que não fazer isso de uma forma divertida, assistindo um filme, lendo um livro e refletir sobre ele, né? Imagina só, por exemplo, que algum cientista daqui a poucos anos descubra uma forma de você reconstruir geneticamente dinossauros. A gente tem uma série de filmes que mostram por que isso é uma ideia ruim. Então, acho que tem essa questão também, né? Pois é, inclusive falando sobre, né, voltando lá, os meus favoritos, um dos meus favoritos é o Michael Crichton, exatamente por causa disso, não, e ele, como a Jay falou que ela, do autor lá de o Clube da Luta, que ele era jornalista, por isso que ele escreveu melhor, o Michael Crichton era roteirista, né? Então todos os livros dele, tipo, praticamente iam prontos, assim, pra virar filme, entendeu? Tipo, então ele tem vários, ele tem o Enigma de Andrômeda, tem né, os 2 livros do Jurassic Park, tem vários outros livros dele que viraram filmes também, e aí no caso, né, mais ficção científica B, porque ele escreve muito bem, ele é um dos meus autores favoritos. Então, obrigada por ter feito esse gancho aí pra falar dele. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.